Você já percebeu que hoje em dia, para a gente ser considerada bonita, estilosa, uma pessoa relevante, você quase que é obrigado a seguir um padrão de beleza, uma determinada estética? Quanto mais se segue tendência, mais se usa tendências, tenta se usar as tendências a seu favor, menos você se reconhece no espelho, porque isso vira uma corrida sem fim, em círculos. Você usa a tendência, não se reconhece depois, essa tendência passa e você tem que consumir uma outra tendência para ver se dessa vez vai, se dessa vez a autoestima melhora. Se isso nunca aconteceu com você, meus parabéns, você faz parte do 0,000,1% das mulheres, porque a maioria está vivendo uma problemática imensa agora, nesse século, nessa década, principalmente, que é a estetização de tudo e todos. Para contextualizar para você, o termo aesthetic, ele vem de origem mais antiga que a gente tem, lá do grego, que vem de aesthesis. Eu acho que é assim, eu tô pronunciando certo, peraí. Aesthesis. Aesthesis. O aesthetic, na raiz, ele tem relações com a percepção e ao sentir. Percepção em sentido o quê? Percepção e o sentimento que você tem quando você vê coisas e cores harmônicas na natureza, por exemplo. Se aquilo te traz paz, se aquilo te traz alegria, se aquilo te traz tristeza. Mas aí hoje em dia, puxando para o nosso contexto atual, esse termo que virou a aesthetic, não só a aesthetic, mas a gente também tem ele com as variações do nome core, girl, vibe, né, em alguns casos específicos, mas ele virou, sim, uma referência de um ideal visual basicamente inalcançável. E a problemática já começa aí, por exemplo, a gente pega coisas que têm nome simples, às vezes são coisas simples, e aí adiciona o termo aesthetic, adiciona o girl, adiciona o core, e vira uma ideia de maluco. Um exemplo prático aqui para você entender. Tomate. Aí ano passado, 2023 na verdade, a gente teve o Tomato Girl, ou Aesthetic Tomato, que aí você pegava a cor vermelha de tomate e vários vestidos com vichy e aquela vibe toda romântica e falava que era a Tomato Girl, ou a sua aesthetic é tomato. E além de você ridicularizar uma coisa simples, às vezes do cotidiano de todo mundo, você ainda cria um grupo, né? Ainda são criados grupos de pertencimento malucos. Porque assim, pra mim isso é loucura. Mas o problema principal é o que isso causa, é o que isso afeta a sociedade, é o que isso afeta principalmente, majoritariamente, nós mulheres. E de todas as fases, de todas as classes de idade aí que a gente tá falando, desde as pequenininhas até as mais velhas, causando uma crise de identidade em todo mundo. Porque ao longo da história, os estilos, essas transições de estilos, esses pertencimentos a grupos sociais, eles sempre aconteceram. Só que a gente tinha um pouco mais de tempo para que eles acontecessem, adesões das pessoas também para que eles acontecessem, e eram muito ligados à arte, à literatura, à música, começavam como realmente movimentos. E as pessoas que se identificavam com esses movimentos, né, que eram atraídas por essas ideias, por essas filosofias, começavam a se vestir de tal maneira, ou a se portar de tal maneira, e isso ia influenciando também outras pessoas ao redor que tinham os mesmos ideais. E ali se criavam os vários grupos que a gente tinha e teve, e tem até hoje, como por exemplo os movimentos do pessoal do punk, do hip, do rock, que são comunidades ali que realmente vivem aquela cultura, aquela filosofia. Ok, isso teve sim tem um impacto muito positivo na nossa sociedade, né, como um todo, de diversificação, de filosofias, de direitos, não vou entrar nesse âmbito aqui, mas o ponto desse vídeo todo é falar que a aceleração das coisas por causa da internet, ela tira essa essência, tira esse pertencimento em relação aos movimentos, você realmente ter aqueles ideais para fazer parte, para pertencer, para sentir a vontade,
simplesmente por você querer se encaixar em padrões de beleza. E voltando também para o contexto histórico, exemplos muito claros disso era que antigamente, se uma coisa era tendência, uma peça era tendência, ela durava ali anos sendo aquela tendência. Às vezes era uma peça em específico que era tendência, ou um estilo de look, de vestimenta que era a tendência. Hoje em dia não. Isso se perdeu. Aquela época que a cada 20 anos o que estava na moda voltaria a ser tendência. E isso se perdeu. A gente está revivendo isso a cada 5 anos, às vezes 2 anos. Essa aceleração, essa pressa que nós criamos e fomentamos para o pertencimento e também para usar, né, da rotina, usar das ferramentas como moda, beleza, para se encaixar, se espremer e entrar dentro dessas estéticas, essas aesthetic, que é a nossa grande problemática, uma das nossas grandes dores agora nessa década de 2020 até 2030. Né? Vamos falar dessa década, mas a gente está em 2025, que é agora mesmo que a gente começa a ver quais são as grandes tendências da década. E hoje até fiz um vídeo aqui para vocês sobre isso, sobre a extrema magreza, né, que, voltando aqui um pouquinho, o wellness e o conservadorismo são grandes fomentadores para que essa cultura da magreza extrema continue, e é uma estética problemática também, porque ela tem várias estéticas, girl scores, que entram junto dentro dela. Uma delas é a Clean Girl, uma das mais conhecidas, mais balletcore, enfim, tem várias. Eu vou até deixar esse vídeo, que já tá pronto aqui na descrição desse vídeo, pra você assistir depois que terminar esse aqui. Aliás, by the way, vou até beber uma água aqui enquanto você se inscreve no canal, pra aproveitar essa pausa pequenininha. Eu não queria parafrasear minha mãe, mas ela tinha total razão quando ela falava que a culpa é do celular. E é mesmo. Grande parte dos nossos problemas atuais, eles vêm das consequências do nosso consumo exagerado de conteúdo e de bens físicos e materiais. Muitos causados também pela propagação da internet. A internet é muito boa, gente, não me levem a mal. Eu sou fãzaça da internet, inclusive você está assistindo esse vídeo por causa da internet, eu consigo produzir esse conteúdo por causa da internet, mas a gente não pode fechar os olhos para as grandes problemáticas que ela tem. E uma delas quais que são as redes sociais. Desculpe para mim, desculpe para você, mas as redes sociais elas deixaram de cumprir o seu papel, né, tão bonito que era no começo, que era de realmente conectar as pessoas, você ver o que seu amigo, seus primos estavam fazendo, você tirar uma foto e postar. Isso não existe mais. Hoje em dia é uma grande vitrine para vendas de tudo e não sei o que. Tanto de produtos, quanto de serviços, quanto de estilo de vida, principalmente. Porque com essas novas políticas e usuários e formas de usar as redes sociais que a gente tem hoje em dia, elas simplesmente criam, e os usuários, né, criam padrões de beleza e estilos de vida inalcançáveis para a maioria das pessoas. E dentro dessa criação de conteúdo, brotam, né, várias microtendências que duram semanas. Se antes a gente tinha ali 20 anos, 10 anos, para uma peça ela voltar a ser a moda, para ela voltar a ser usada, baseado em todo o conceito, toda a história dela, hoje a gente tem do nada, porque um influencer usou, ou porque um it girl usou, ou porque essa revista, sei lá, o que postou, essa peça tá voltando, sendo que ela estava na moda há 3 anos atrás, sabe? Então encurtou muito esse espaço de tempo e essas microtendências que ficam aparecendo o tempo todo. E se você não tiver um olhar crítico sobre isso, você não conseguir reconhecer de verdade essa questão deles estarem te vendendo as coisas o tempo todo, você acaba caindo. Porque essa galera, ela realmente está inventando moda. Eu já falei aqui para vocês que a indústria ela cria um problema para criar uma solução e te vender a solução para o problema que ela criou e que ela diz que você tem. Então, se você não tiver o olhar crítico sobre isso, você acaba caindo, você acaba caindo na aba deles, escorregando na banana e comprando ou aceitando aquela ideia de que você tem que ser assim, tem que ser assado. E essa questão do olhar crítico, eu vou contar uma experiência aqui que eu vivi
essa semana que me deixou meio entalada, sabe? Me deixou meio entalada. Que é o quanto às vezes a gente não percebe que está sendo influenciado ou que está sendo coagido a comprar alguma coisa. Tudo bem, técnica de vendas, eu concordo, eu já trabalhei em comercial, eu sei como é que é, você precisa convencer o cliente de que ele precisa daquele produto, daquele serviço. Só que, quando acontece com você acaba, no caso, quando aconteceu comigo, eu acabei percebendo o quanto isso, às vezes, é de uma forma tão sutil que é enganosa, sabe? Que você não percebe que está sendo enganado. Que foi o seguinte, eu estava numa clínica de estética que tem aqui em Paris, porque eu comecei a depilação a laser, gente. Falei, finalmente, esse momento é agora. Estava bem eu, Bela, esperando ser chamada, né, para a primeira sessão lá na clínica de estética. E aí tinha uma recepcionista e uma outra moça, que elas estavam conversando, e aí a recepcionista, muito legal, nada a reclamar, assim, veio falar comigo, veio conversar comigo, e me ofereceu, né, um café e tal, e começou a conversar comigo. E aí essa outra moça que tava lá perto se juntou também e a gente começou a conversar, e ela falando que da unha dela, que ela tinha feito uma esmaltação permanente, mas ela não tinha gostado e tal, então agora ela ia fazer a unha em gel, que era mais fácil a manutenção, e ela conversando, sabe, e eu achei que ela estava realmente conversando comigo, que ela tinha o interesse de estar me contando aquilo, de estar tendo um momento ali, né, de socialização comigo. Até porque só estávamos nós nessa clínica. E eu ouvindo ela falando, nossa, e tal. E detalhe, eu estava sem esmalte, porque tô ainda fazendo um tratamento na minha unha, agora não, passei um esmalte brilhosinho aqui, só pra ficar mais, porque minha unha tá toda descascando, gente, tá uó. Mas enfim, eu estava sem esmalte. Essa informação é preciosa. E eu sem esmalte também falei, nossa, realmente, né, a gente às vezes passa as coisas na unha e não vê que às vezes aquilo pode estar prejudicando. E ela contando que ia fazer, né, a esmaltação em gel e tal. E eu na dela, escutando os problemas dela e compartilhando, falei, não, realmente, eu também, agora eu tô sem esmalte, porque eu tô passando um sérum pra crescer mais e tal. E essa outra moça começou a entrar na conversa e estávamos nós três conversando sobre isso. Do nada, assim, com o correr da conversa, ela me joga a seguinte frase, que pra mim acabou ali a conversa. Quando ela falou assim, já que você vai fazer a depilação a laser, né, você já conheceu aqui o instituto e tal, se você quiser marcar também pra fazer a sua unha em gel, nós temos esse pacote assim, 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 assado, essa fulana aqui que faz. Ou seja, aqueles 10 minutos que a gente estava conversando, que na minha cabeça era uma conversa normal, que ela tinha tido interesse de vir conversar comigo, me contar de algo dela, sabe, que tinha acontecido com ela, e eu falando também do porquê que eu achei que era uma conversa normal entre duas pessoas. Mas esse tempo todo ela estava querendo me vender mais um serviço da clínica, que era para eu fazer as unhas também. Claro que eu fiquei meio... Quando ela começou a oferecer o serviço, eu respirei fundo, eu falei assim, nossa, realmente ela não estava conversando comigo, ela estava só tentando me vender esse tempo todo. Agi normalmente, sabe? Nossa, não, tá, eu vou pensar, depois a gente conversa, porque a minha prioridade agora é a depilação a laser. E deixei, sabe, ela pensando que eu não tinha negado, mas eu também não aceitei. E eu fiquei refletindo sobre isso, e o quanto todo mundo, na verdade, está interessado em vender, porque, olha, a gente vive numa sociedade, a gente vive num mundo majoritariamente capitalista. Então, as pessoas precisam fazer dinheiro para ganhar dinheiro, para consumir, para comprar, para comer, para viver, para viajar. Então, é normal, né, você venda seu peixe. Não sou contra ninguém vender seu peixe. Mas será que quando a gente deixa todos os interesses comerciais ultrapassarem os interesses ali de ter uma conversa normal com o ser humano, sem ter a intenção de vendê-lo ou de convencê-lo de alguma coisa, será que a gente está fazendo certo? Será que a gente está vivendo
certo essa experiência aqui da humanidade. Porque eu fiquei meio assim, sabe? Eu fiquei meio, nossa, eu achei que ela realmente estava sendo legal comigo, que ela realmente estava conversando comigo. E me machucou mais ainda, porque aqui na França, gente, aqui em Paris, eu falo francês basicamente o dia inteiro quando eu tô fora de casa. Eu trabalho 100% em francês, em inglês, eu falo português. Raramente eu falo português em casa, com meu marido, com minha filha. Então, no momento que eu abro a porta de casa, que eu ponho meu pezinho pra fora, eu já tenho que virar aquela chave de que é o francês, de que é o inglês. Então, assim, quando uma pessoa em português tava conversando na minha língua nativa, em português, comigo, aquilo me dá uma felicidadezinha, sabe? Me dá um pertencimento mínimo de que, nossa, minha cultura, minha casa, meu país. Só que a intenção da outra pessoa era só me vender um serviço, me vender mais um serviço da clínica que eu já estava consumindo. Óbvio que isso me deixou chateada. E não é nada diferente das redes sociais. Às vezes a gente acha que tá vendo a vida de uma... eu acompanho uma blogueira tal, eu acompanho a influencer tal, ela só mostra coisa da rotina dela, ela só mostra coisa dos filhos dela. Às vezes você não sabe, mas aquela pessoa ela está sendo paga para mostrar coisas para influenciar você a comprar. Às vezes aquela determinada lancheira, ou aquele curso que ela fez que ajudou ela a procrastinar menos. Tudo tem um porquê, sabe? Tem um porquê comercial, tem um porquê financeiro por trás. E se a gente não tiver o olhar crítico, você cai. Porque até tendo o olhar crítico, a gente cai. Então imagina se você não parar para separar, para pensar o que é histérico e o que é de verdade. Se compensa mesmo, sabe? Se não é uma loucura completa e disfuncional a esteticizar todo mundo e tudo. Porque, beleza, a gente tá de saco cheio de ser bombardeado de comerciais, de publicidades o tempo todo querendo te vender tudo. Mas são essas publicidades sutis que às vezes acabam implementando coisa na sua cabeça, na minha cabeça, na cabeça de todo mundo. E é aquela coisa que eu falei da indústria e acabo repetindo. Criar um problema para te vender a solução para aquele problema que você tem, que eles te falaram que você tem. E assim como a moça da clínica que quis me vender o pacote de unha em gel, só vindo conversar comigo que o esmalte dela não tinha dado certo e tal, as publicações, as aesthetic, a indústria da moda, a indústria da beleza, farmacêutica, elas vão fazer isso com você. Você estando consciente disso ou não. E aí, essa pressão toda inconsciente gera dois grandes principais problemas para nós, que é a baixa autoestima, que aí só ela já ramifica assim mais um montão de problemas, e o endividamento, porque aí você vai consumir e não vai conseguir se reconhecer nem saber por que você está consumindo e vai perdendo dinheiro com isso. A gente já é, em essência, a geração que já não tem bens materiais, já não tem patrimônio físico mais. Imóveis, móveis, a gente já não tem condições de comprar. E aí, com o nosso pouco financeiro, você ainda fica assim, endividando atrás de aesthetics, atrás de se encaixar em padrões de beleza, é assim, ó, tem a ladeira abaixo e tem abaixo da ladeira, que é onde se vai com esses problemas. Tudo isso para a sensação falsa de pertencer. E uma coisa super interessante, que eu até separei para vocês aqui, que eu até separei na revista da Vogue, um artigo que eu estava lendo na Vogue de março, que é o seguinte, eu vou ler aqui, traduzir para vocês, que o conjunto esportivo, ele mesmo, ele é usado, né? Ele é... Peraí, calma aí. Eu não sou boa em tradução simultânea. Eu vou dar uma lidinha e aí eu falo pra você. Que é o seguinte, o conjunto esportivo, ele é usado para ir em todos os lugares, menos para fazer esporte. Porque o pertencer a esse grupo é mais importante do que realmente fazer o esporte, que é a filosofia. Por que isso acontece? Porque você perdeu o controle da sua vida, então você sai de legs. Porque você já não tem mais esse raciocínio de uau, eu vou usar leg para fazer esporte,
ou vou usar conjunto de academia para ir na academia, porque esse é o objetivo, né? Essa roupa era feita para isso. Mas não. É por a estética de esposa troféu, que faz academia e faz pilates às 3 da tarde, que a pessoa sai completamente vestida com um conjunto de academia, de legging, para ir no shopping, por exemplo, para ir no café. Ou seja, aqui, segundo o artigo, foi escrito por Saverina Mendela, na Vogue de março de 2025, que retrata sobre isso. E aí aqui dentro do artigo, que foi realmente sobre ter vários desses conjuntos esportivos nas coleções de primavera, verão e alta costura em 2025, nos desfiles de Paris, que ela fala que 2025 ele vai ser um ano esportivo, queirando ele ser ou não. Não porque as pessoas estão fazendo mais esporte, mas porque a moda, o aesthetic do momento é usar esses tipos de vestimenta. E aí tem duas estéticas que se destacam muito aqui, que é o Athleisure Girl, né, que é aquela garota que realmente ela se veste de legging e camiseta e conjunto de academia e a garrafa Stanley, se você quiser, e sai assim para todos os lugares. E também, né, a nossa famosa Clean Girl, que ela, apesar dela usar alfaiataria, ela também pode sim sair com uma leg e uma camiseta, né, básica, porque ela também é minimalista, fazendo de conta que ela vai para yoga ou que ela vai para academia, né, esse pertencimento, porque não é mais só a roupa, é a vibe, é o lifestyle, é o estilo de vida. Você não se encaixa mais só na roupa para poder pertencer àquela estética do momento. Você se encaixa ao lifestyle inteirinho. Mesmo se você acorda às 6 da manhã para pegar um ônibus e vai para o trabalho e volta para casa cansadona, às 8 da noite ainda tem que lavar roupa, cozinhar. Não dá. E às vezes a pessoa ainda fica infeliz porque não conseguiu se encaixar naquele determinado padrão, né, tão disseminado na nossa querida internet. A ideia, né, de toda essa indústria e de toda essa exposição o tempo todo com as estéticas que a gente tem, é de fazer todo mundo se encaixar nelas. Mas o problema é que quando você se espreme totalmente a sua rotina, a sua vida, para se encaixar num determinado tipo de padrão de beleza ou de vida, no caso das estéticas, você acaba perdendo, a gente acaba perdendo os traços mais importantes, icônicos e autênticos da nossa personalidade. E isso assim, é terrível, tanto para a criatividade da pessoa, quanto para a própria filosofia de vida e para felicidade, para autoaceitação, para você se sentir bem com você, com a sua rotina. É tão difícil a gente se sentir bem consigo mesmo e com a sua rotina, com o que você tem condição de viver no momento, se a gente o tempo todo ficar se comparando e ficar tentando entrar numa determinada estética, num determinado padrão, que ele não foi feito. Ele não foi feito para você entrar, ele foi feito para você consumir. Consumir peças, consumir acessórios, roupas, não livros, mas cursos ensinando sobre aquilo. É sempre relacionado ao consumo. E eu tive esse tapa na cara, né, na galera, no dia lá que eu fui na estética, na clínica de estética, fazer uma depilação a laser. E eu tô falando com você agora aqui para você ter esse tapa na cara também, de que tudo é feito para que você consuma, porque nós vivemos numa sociedade capitalista consumista. Então tem esse propósito por trás. E a pergunta que você tem que se fazer e que eu me faço também é: será que isso é realmente bonito? Será que realmente gosto disso? Ou ele só é feito para ficar no feed do Instagram? Ou ele só é feito para, né, ficar ali como um catálogo de que talvez eu seja assim, de que essa é a minha vibe? Qual que é realmente a minha vibe? Eu preciso ter uma vibe? Pergunta para o próximo vídeo. Eu já falei que a minha missão aqui é ajudar você a se sentir mais estilosa, mais fashion e mais informada, sem esforço. Eu também preciso pensar muito e pesquisar muito sobre isso.
E toda a minha conclusão, depois de todas as pesquisas, porque esse vídeo ele está sendo, né, montado, pensado, já tem um tempinho, a única conclusão que eu chego é que, a longo prazo, a autenticidade vale mais do que o status. É um investimento. A estética, ela vai passar. E assim, ó, assim, minha filha, assim. Então, a única coisa que você tem controle é na sua essência. Nem tem tanto controle assim, mas assim, que tá no seu poder ainda de saber se, não, isso eu vou usar, isso eu não vou usar. É você que escolhe, é você com as suas essências e seus gostos pessoais. Porque, de qualquer forma, as microtendências, elas são projetadas para passar logo, para durar pouco, para não dar tempo de você chegar nelas. Porque existe o gráfico das tendências também. Então, isso já é feito para que seja passageiro, porque você vai consumir isso aqui agora e aí daqui 2 meses você já vai estar tendo que consumir outra coisa. Então você não vai conseguir se adequar nela, se encaixar nela, principalmente se você tiver uma vida de verdade, que você trabalha, você estuda, você tem filhos, você tem marido, você tem às vezes que ajudar em casa, tem que limpar a casa. Então não vai dar tempo de você entrar nas microtendências. E é aceitar, respirar fundo e falar assim, tá tudo bem. As estéticas, elas estão aí, não é para mim, é para consumir. É para incentivar as pessoas a consumir. Porque assim, não tem problema você se inspirar nas pessoas, nas influencers certas, tá? E se inspirar nas pessoas certas. Não tem problema nisso. É você separar realmente teu olhar crítico, se você realmente gostou ou se só fica bonito porque está ali naquele cenário, naquele contexto. E o único conselho que eu, Giovana, posso dar para você, que funciona para mim, é misturar tudo que tem. Eu absolutamente misturo todas as estéticas que tem, todos os estilos que tem, porque eu sou uma pessoa imensa, sabe? Eu tenho muitas paixões, muitos hobbies, muita coisa legal que eu gosto, e minha vida, ela é muito cheia de coisas, a minha rotina, ela é muito apertada, então eu não conseguiria me encaixar numa estética específica, e graças a Deus por isso, né? Mas assim, é misturar tudo que você vê, que você gosta, você misturar realmente, montar a sua vibe, o seu estilo pessoal, que é completamente diferente dessa ideia maluca de estética, de cor, de girl. E nesse meio tempo, eu até dei uma pesquisada aqui e perguntei ao nosso querido amigo ChatGPT quantas estéticas existem hoje. E aí a resposta dele foi bem simples, cerca de 200 a 1000 estéticas. Tá bom pra você? E se você quiser, se seu coração mandar para puramente informação, tá? Caráter informativo, eu até posso fazer aqui pra você vídeos sobre quais são essas estéticas. Até pra gente se entender, sabe? Entender um pouco sobre elas e rir juntas de todo esse caos que a gente tá vivendo com a internet. Porque assim, ser aesthetic pode até parecer bonito, mas ser autêntica é quem realmente vai destacar quem você é. E se você assistiu esse vídeo até o final, comenta aqui embaixo, pato na lagoa, porque nós estamos igual patinhos na lagoa, só vendo toda essa situação acontecer. Porque afundar a gente não vai nela. Não vai não mesmo. E para finalizar esse vídeo, a frase mais bonita do meu roteiro, que eu até anotei aqui, que é o seguinte: a moda, ela é mais legal quando ela reflete quem você realmente é e não quem o algoritmo quer que você seja. Pois é. Eu e você, duas patinhas na lagoa, contra todo esse lago imenso, cheio de algoritmos. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Te vejo no próximo. Um beijo e até mais.